Eu aprendi algo sobre pensamentos com os puritanos que mudou totalmente a minha forma de enxergar o pecado. Você já parou para pensar que o maior campo de batalha da vida cristã não está lá fora, mas aqui dentro? Não começa quando alguém cai em pecado visível, mas no silêncio da mente, nos pensamentos que ninguém vê. Os puritanos entenderam isso de uma forma tão séria que chegaram a desenvolver uma verdadeira disciplina da mente, como se fosse uma guerra secreta contra os pecados mais invisíveis. Enquanto o mundo os via como rígidos ou radicais, por dentro eles estavam travando batalhas que a maioria de nós hoje ignora. O que será que eles descobriram que fez deles cristãos tão cheios de convicção e poder espiritual? E será que nós esquecemos esse segredo? Olhando em minha prateleira, encontrei o livro Mortificação do Pecado, de John Owen. E hoje eu quero te mostrar como os puritanos lutavam contra o pecado em pensamentos. E talvez você nunca mais olhe para os seus próprios pensamentos da mesma maneira. John Owen talvez seja o maior teólogo puritano, e ele dizia algo que soa radical para nós hoje: mate o pecado ou ele matará você. Para Owen, o pecado não podia ser visto apenas como atos externos, mas como algo que já estava vivo e pulsando nos pensamentos. Ele chamava isso de mortificação do pecado, um processo diário, quase uma cirurgia espiritual, de identificar as raízes pecaminosas antes que se transformassem em ações. Para ele, vigiar os pensamentos era tão necessário quanto vigiar os próprios olhos ou mãos. Owen acreditava que, sem lidar com os pecados internos, qualquer aparência de santidade externa não passava de ilusão. Entre Owen e Richard Baxter, outro puritano que também trata desse tema, existe uma linha que atravessa não apenas a teologia puritana, mas também a nossa própria experiência cristã. Owen fala da mortificação do pecado como quem descreve uma cirurgia da alma. É preciso cortar pela raiz e lidar com o mal enquanto ainda está na forma de pensamento, antes que se torne gesto ou hábito. Baxter, por outro lado, olha para o mesmo coração humano, mas com olhos pastorais, quase de médico que acompanha um paciente em tratamento prolongado. Se Owen nos alerta sobre a gravidade do tumor, Baxter nos ensina a viver no dia a dia, cuidando da saúde da mente, prevenindo que novos tumores surjam. De certa forma, os dois se complementam. Owen lembra que não posso brincar com pensamentos pecaminosos, porque eles têm o poder de me destruir. É sério, a gente precisa cuidar do que passa em nossa mente. Baxter, por outro lado, me lembra que não basta arrancar o mal. É preciso ocupar o espaço vazio com o bem, preencher a mente com virtude, treinar o pensamento como quem cultiva um jardim. Não dá para esperar o lugar vazio ser preenchido sozinho. Ou ocupamos ele, ou o pecado volta. E se eu penso nisso filosoficamente, eu percebo que ambos tocam no ponto essencial da vida. O ser humano é moldado não apenas pelo que faz, mas pelo que pensa. O mundo interior não é um reflexo do exterior. Ele é a fonte, a nascente. Essa união entre Owen e Baxter me confronta, porque se por um lado eu sei que não posso permitir que pensamentos pecaminosos criem raízes, por outro, também sei que a minha mente precisa ser disciplinada, cultivada, nutrida com aquilo que realmente traz vida. A mortificação e a disciplina são como dois lados de uma mesma moeda. Sem a primeira, a santidade é ilusória. Sem a segunda, ela é insustentável. Richard Baxter tinha uma visão pastoral muito prática. Ele sabia que não bastava apenas pregar contra o pecado. Era preciso orientar as pessoas a disciplinar a mente. Em seus escritos, ele ensinava os cristãos a preencher os pensamentos com o que é bom antes que o mal encontre espaço. Ele via a mente como um campo fértil. Se você não semeia virtude, inevitavelmente cresce o mato do pecado. Baxter falava de forma muito pastoral sobre ansiedade, distrações e tentações, incentivando os crentes a disciplinar o foco da mente, quase como treino espiritual constante. E eu acredito que realmente é um treino espiritual constante.
Martin Lutero não foi um puritano, mas sua metáfora atravessou séculos, foi muito usada entre eles. Ele dizia: não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que façam ninho. Essa frase carrega uma sabedoria profunda sobre o que estamos falando. Pensamentos pecaminosos podem surgir, mas o que fazemos com eles é o que determina se viram pecado ou não. Os puritanos absorveram esse princípio. Não se tratava de nunca ser tentado, mas de não deixar que a tentação fosse acolhida e alimentada na mente. Na prática, isso significa viver em um estado de vigilância e dependência de Deus. E aí que entram os hábitos puritanos. Tem até outro vídeo aqui no canal sobre o tema. Os puritanos se examinavam diariamente, oravam pedindo que seus pensamentos fossem purificados, meditavam longamente em passagens bíblicas para armar a mente contra as tentações. Eles até escreviam diários espirituais como forma de registrar lutas internas. Em minha opinião, o fator essencial de sucesso para eles era que, diferente do que acontece em nossos dias, a vida cristã não era uma corrida de aparências, mas uma luta invisível, diária e silenciosa que começava na mente e se refletia no caráter. Pensando nisso, lá vai algumas práticas puritanas para vencer pensamentos pecaminosos. Primeiro, eles não esperavam cair em tentações para só então agir. O objetivo era vigiar pensamentos o tempo todo, reconhecendo padrões de orgulho, inveja ou cobiça antes que eles crescessem. Segundo, a meditação puritana não era mística, mas focada em ruminar textos bíblicos, deixando-os moldar o pensamento. Era um antídoto contra a mente ociosa. Terceiro, eles oravam não apenas pedindo perdão, mas que Deus transformasse seus afetos e desejos, alinhando-os à vontade divina. Quarto, a prática de examinar o coração ao fim do dia e confessar pensamentos pecaminosos era comum. Isso criava uma consciência viva do estado da mente. E quinto, não se tratava apenas de evitar maus pensamentos, mas de encher a mente com louvor, leitura edificante, reflexões sobre Cristo, e onde a mente estava ocupada com o bem, logicamente, o mal tinha pouco espaço para se enraizar. Muitos hoje só se preocupam em não pecar visivelmente, mas negligenciam seus pensamentos. Os puritanos lembram que a raiz está na mente. Se antes era preciso vigiar contra distrações do cotidiano, hoje vivemos um bombardeio constante de imagens, notificações e conteúdos que moldam a nossa mente o tempo todo. O mesmo princípio puritano se aplica. Precisamos de disciplina. O que consumimos e o tempo que passamos diante da tela é importante. Quando a mente se enche de ansiedade, comparações ou tentações, a prática puritana nos lembra de voltar à Escritura como remédio. Não é só resistir, mas substituir. Trocar mentiras por verdades, sombras por luz. Os puritanos sabiam que a batalha invisível decide as vitórias visíveis. Não é exagero dizer que sua força espiritual vinha de cuidado que tinham com os pensamentos. Por isso, fica um convite. Se você quer vencer o pecado, não espere que ele apareça lá fora. Vigie onde ele nasce, no pensamento.